Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esta aula, esta gravação. Então, vamos ver aqui aplicações dos conceitos de externalidades e bens públicos, ok? Alguns conceitos importantes dentro desse tema aí. Externalidades e bens públicos estão dentro dos conceitos que nós temos aí de falhas de mercado, tá? Essas falhas que nem todo mercado de concorrência é perfeito, né? A falha de mercado, melhor dizendo, o conceito de falha de mercado está relacionado a quando não ocorre essa concorrência perfeita, quando essa concorrência, quando na verdade ocorre um monopólio, apenas um produtor, ou um monopsônio, apenas um demandante, ou quando é uma concorrência monopolística ou oligopolística, quando é enfim, além do oligopólio, né, e da concorrência oligopolística, né, tem a concorrência monopolística, né? Então, quando começa a ter essas falhas de mercado, quando acontece algumas situações diferentes daquilo que deveria ocorrer no mercado, nós chamamos isso de falhas de mercado, interferências exógenas ou interferências de um indivíduo que prejudica um outro indivíduo. É isso que vamos ver aqui nessa aula, tá bom? Então, estamos aqui falando de externalidades, que tem um efeito dominó. Um indivíduo ou um agente econômico interferindo na atuação de outros agentes econômicos no mercado, certo? Isso nós chamamos de externalidades. Para enfatizar isso, nós podemos mencionar os efeitos da pandemia no COFEN, no Conselho Federal de Enfermagem, conselhos regionais de enfermagem também. Afinal de contas, o COFEN, né, o Conselho Federal de Enfermagem, ele foi afetado pela pandemia do coronavírus, na medida em que enfermeiros faleceram, enfermeiros foram afetados, os coréns, os conselhos regionais foram afetados pela. A sua receita foi afetada. Afetou muito, houve uma diminuição enorme, né? Enfermeiros deixando a enfermagem, então ficando doentes, não podendo atuar. Então, eu fiz uma live com um colega meu, que é o Junei Guerra. Essa live está lá no meu canal, sobre esse tema, inclusive a dissertação dele está lá na descrição do vídeo. Ou seja, a dissertação dele recentemente foi aprovada no artigo A1, com o professor Eleri, que é o professor lá da economia na UNB, e junto com o Antônio Júnior, que foi o orientador dele. Então, uma dissertação muito interessante. Tá? Acessem lá no meu canal essa live, né? Para ficarem por dentro sobre esse aspecto aí da pesquisa do colega. Ele faz um resgate aí da 1918, gripe espanhola, da SARS, né? Aqui no resumo, do abstract dele, ele fala sobre a análise dos efeitos da pandemia do coronavírus, tem proporcionado ao Conselho Federal de Enfermagem, ao COFEN, em relação às receitas financeiras de todos os conselhos regionais de enfermagem, CORENS, no Brasil. A pesquisa tem como objetivo avaliar os efeitos do Covid nas finanças do sistema do Conselho Federal de Enfermagem. Buscou-se também realizar a revisão da literatura sobre as pandemias que atingiram o mundo nas últimas décadas e analisar, em pesquisa de campo e documental, quais os efeitos da pandemia do Covid-19 nas receitas do COFEN no segundo semestre de 2020, em comparação com o segundo semestre de 2019. Concluiu-se que os efeitos da pandemia do COFEN podem ser traduzidos em perdas de arrecadação das receitas do primeiro semestre de 2020, em relação a 2019, que ficou com índice de arrecadação de menos 5,32% do semestre. O Conselho Federal de Enfermagem deixou de arrecadar durante o ano de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, aproximadamente o equivalente a 4 milhões e 303 mil e 219 reais. Então, de receitas. Então, olha que 2020 acarretou na receita do Conselho Federal de Enfermagem mais de 4 milhões a menos de arrecadação. É que ele deixou de arrecadar. Então, isso foi um impacto no COFEN. Por isso que ele fez essa dissertação, né? Sobre esse aspecto aí né, do Covid, né? Que acarretou o Covid-19.
Isso aí envolve uma externalidade. É isso que nós estamos estudando aqui. As externalidades, ou seja, os efeitos que essa contaminação de agentes individuais, de pessoas, causaram em outras pessoas, que causou isso no COFEN, o impacto negativo. Nós vimos aí o lockdown, né, na Índia, em vários lugares aí do mundo, que é Economic Times, India Times, né, então informações, notícias da Índia. Você vê lá a Índia, no período que esteve com lockdown, aí, vários países estiveram com lockdown. Esse artigo está relacionado aos clusters que devem ficar livres nos distritos onde já teve a pandemia, já teve o lockdown. Eles devem ficar livres do custo econômico do lockdown, porque o lockdown ele tem um custo econômico, né? Eles têm um custo econômico e financeiro, né? Econômico e financeiro. Então, acarreta desaceleração, desaquecimento das economias no mundo, o lockdown. Então, tem que ser temporário, não pode ser permanente, porque você destrói uma economia com lockdown, né? Assistam, veja esse artigo lá. Eu também fiz uma live, né, sobre esse aspecto do mercado de trabalho da pandemia, com o professor Mariozan Rocha, está lá no meu canal no YouTube, assista. Analisado, então, junto com o Mariozan, o professor Mariozan apresenta os vários entraves, várias dificuldades e readaptações no mercado de trabalho, como essa condição individual de pessoas doentes, pessoas que estão se recuperando, pessoas que estão com essa doença, estão afetando, então, o coletivo, o social. Isso é uma externalidade negativa na vida da sociedade, na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida da sociedade. O que tem acarretado em termos de mercado de trabalho, do mercado de trabalho, que tem realmente produzido de negativo nesse aspecto. Então, é importante que vocês vejam isso, considerem isso aí, e assistam essa live. Acho que é importante para vocês considerarem o mercado de trabalho aí pandemia. Ou seja, isso é uma externalidade, né? É uma externalidade que nós vamos ver daqui a pouco conceitualmente. Observem lá no córrego do Feijão em Brumadinho, o que aconteceu em termos de a barragem da Vale, né, que extravasou ali para assoreando rios, desertificando, destruindo florestas, matando pessoas, animais, destruindo casas e tornando o lugar e a região imprópria, inadequada para se viver, né? Então, o impacto, a externalidade de não ter uma obra de engenharia adequada, correta, né, considerando as regras de qualidade, isso impactou negativamente a sociedade dali de Brumadinho. Então, isso foi uma externalidade negativa. Uma externalidade negativa. Afetou negativamente a biodiversidade, né, a fauna, a flora da região de Brumadinho. A sociedade ali foi afetada. Alguma coisa aconteceu na nossa costa. Um navio, alguma coisa que alguém ou alguma coisa despejou óleo. Apareceram placas de óleo, manchas de óleo nas praias, na costa, no litoral, do qual os pescadores tiveram que tirar isso na rede, na mão. Isso afetou a vida de pessoas que viviam da pesca, isso afetou a vida das pessoas que viviam do turismo, arrefecendo, reduzindo a receita de turismo na região, isso empobrecendo a região, isso empobrece a região, né? O litoral do Nordeste. Então, alguma coisa aconteceu. Houve uma externalidade negativa, então, no que tange a esse aspecto aí de contaminação. As pessoas que comem peixes, se alimentam dos frutos do mar, ficam afetadas, porque pescadores vivem da pesca, as famílias vivem, se sustentam, né? E você não pode ali utilizar o mar por causa que está ali com aquela contaminação, né? Então, isso foi uma externalidade negativa que causou um problema na sociedade, no coletivo. Recentemente nós vimos aí, ano passado, de maneira aparentemente coordenada, fogos apareceram em vários lugares do Pantanal. Isso foi muito ruim, porque
várias espécies morreram, onças com as patas queimadas, mortas. O fogo quando dá assim é rápido, pessoal. Ele vem rápido, muito, é uma velocidade absurda quando começa a queimar as coisas. Não consegue sair, não, é muito difícil. Então, jacarés morreram, biodiversidade morreu, muito jacaré, muita onça, muito tamanduá, muitas espécimes diferentes, jabuti, aves. Então, realmente foi uma coisa muito terrível que aconteceu ali no Pantanal. Sem falar que aumentou a temperatura, né, da região, a região ficou com uma temperatura mais elevada ainda. Isso afeta o ecossistema. Na verdade, nem se sabe ainda direito, talvez, como isso vai afetar negativamente o Pantanal inteiro, né? E o Brasil, porque isso afeta o mundo, uma queimada dessa. Geralmente, fazendeiros fazem queimada para poder ter pasto, para poder ter mais boi, para poder produzir mais boi e vender, né? Vender no Brasil, no exterior, exportar boi, né? Então, eles precisam de muito pasto. Então, há uma desconfiança de que foi, na verdade, uma queimada criminosa, né? Mas eu acho que isso não foi confirmado, mas há fortes indícios. Mas digamos que tenha sido, seria um caso, então, de uma externalidade negativa. Provavelmente tenha sido, mas não é certo, tá? Também não estou apontando aqui quem foi, quem fez, mas isso causou uma externalidade negativa no ambiente, no ecossistema do Pantanal. Então, você vê várias pessoas cuidando de animais, suprindo ali suas necessidades, cuidando realmente dos seus ferimentos. E isso demandou pessoas, muita gente realmente fazendo resgate dos bichinhos, para que várias espécies não sumissem, né? Continuassem ali no ecossistema, pudessem realmente recuperar. É irrecuperável, na verdade, mas tentar, pelo menos, recuperar com as espécies que sobreviveram. E aí, sem falar no impacto negativo das pessoas que precisaram de tirar seu sustento, que já tiravam do Pantanal, precisava agora utilizar por meio de cestas básicas, né? Cestas básicas. Então, nós vemos vários aspectos negativos da externalidade que foi causada, provavelmente, né? Uma ação coordenada, né? Que afetou a vida de centenas de pessoas, ou milhares, né? Na verdade. Pantanal, que sofre com incêndio devastador, que já queimou mais de 2,3 bilhões de hectares do bioma, segundo o Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios Florestais, pré-fogo, né? Na Amazônia, a devastação segue com os primeiros 14 dias de setembro registrando mais queimadas do que todo mês, o mesmo mês do ano anterior, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Isso é um dado de 18 de setembro de 2020, do ano passado, quando aconteceu a queimada. Agora, nós vemos aqui, pessoal, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, retornando novamente as mudanças de comportamento que nós temos tido com o álcool e gel, isso fruto de uma externalidade, né? A situação aí nos mercados que temos vivido diariamente, essa tem sido a nossa situação, para fazer uma compra com máscaras, né? Então, assim, dito tudo isso aí, o que são externalidades? Externalidade ocorre quando a ação de um indivíduo ou de uma entidade, uma empresa, uma corporação, uma instituição afeta direto ou indiretamente os agentes relacionados a um determinado sistema econômico. Ok? Dependendo do impacto no sistema econômico, os agentes econômicos podem ser afetados positivamente ou negativamente. Ou seja, quando os agentes econômicos são beneficiados pelo referido impacto, então a externalidade é positiva. Todavia, quando o indivíduo, a sociedade ou corporação são prejudicados, então a externalidade é negativa. Então é isso, pessoal. Externalidade é como as pessoas são afetadas individualmente ou coletivamente por uma ação individual, coletiva, empresa, corporação, instituição. Alguém afeta, produziu aquela situação realmente que resulta em um outro contexto, um efeito dominó. Né? Ainda, de outra maneira, podemos dizer ainda que externalidade,
quando as ações de uma pessoa, agente econômico, impactam o bem-estar de outras que não tomam parte da ação. O valor social ambiental difere do valor privado econômico. Se o valor social ambiental for maior que o valor econômico, há uma externalidade positiva. Se o valor social ambiental for menor que o valor econômico, há uma externalidade negativa. Então, está relacionado ao valor social, valor econômico, social ambiental, no nosso caso. Imagina as pessoas aí que fumam, pessoal. Quando a pessoa fuma, nossa, eu não gosto. Fumante. Cigarro, eu me incomodo muito, muito ruim. Ela, aqui próximo, tá, no meu apartamento, por incrível que pareça, a fumaça vem para cá, do vizinho. E então, o fumante ativo é o vizinho. O fumante passivo é quem respira aquela fumaça. Ok? Por mais que às vezes está escrito no smoking em alguns ambientes antes do lockdown, da pandemia, observa que tem gente que nem respeitava isso. Mas o fato é que é um belo exemplo de externalidade negativa. Quando uma pessoa está fumando, isso afeta negativamente a outra pessoa que é não fumante. Então, diante disso, das externalidades, como o Estado se posiciona? O Estado se torna intervencionista na presença de externalidades, sejam elas positivas ou negativas, e podem ocorrer da seguinte maneira: A. Participando da produção direta ou concedendo subsídios para fomentar externalidades positivas, ou seja, ele se responsabiliza pelos investimentos, aplicando multas ou impostos com vista a desestimular externalidades negativas. A multa de trânsito é um belo exemplo de externalidade negativa, né, de você aplicar para corrigir. Melhor dizendo, a externalidade negativa é a infração. A externalidade negativa é a conduta inadequada. Então, a multa não é externalidade. A multa é uma maneira pedagógica de você corrigir aquele comportamento do motorista, né, do agente que produziu a ação. Então, são maneiras de você corrigir. Né? Então, voltando na A lá também, participando da produção direta e concedendo subsídios, o governo às vezes subsidia feijão, arroz, subsidia grãos, produção de grãos, para que o fazendeiro, o produtor, o pecuarista continue no mercado, continue se produzindo no sistema. Então, ele assume para si a responsabilização pelos investimentos, para que o sistema econômico continue em funcionamento. Então, o Estado ele atua regulando, normatizando e fiscalizando. Essas são atuações do Estado. Regular, normatizar, fiscalizar. Ok. Eu recomendo fortemente, tá, que vocês leiam esse artigo. Eu deixei lá nessa playlist, né? Essa playlist lá tá lá no meu canal no YouTube, Ensino Técnico, Mercado de Trabalho e Incremento de Renda, evidências dos egressos do campus Ceilândia do Instituto Federal de Brasília. Quem são os autores? Nancy da Luz Davids, ela é uma professora do IFB, do Instituto Federal de Brasília, ela é mestranda, eu acredito que é em economia, ela é mestre em economia, finanças e orçamento público, né? A ênfase. O professor Jorge Madeira Nogueira, né, que é doutor do Departamento de Economia, lá da UNB, e o Cícero Leal, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Ele é mestre também em economia. O que acontece, pessoal? Esse artigo ele é A1, ele é top, apresenta, então, o efeito positivo do Instituto Federal como uma externalidade negativa, como a educação como externalidade negativa, melhor dizendo, positiva, como externalidade positiva, afeta, então, positivamente o sistema econômico. Nós falamos de externalidade negativa, agora estamos falando de externalidade positiva. Né? Este estudo analisa a educação enquanto um investimento individual. Estudos econômicos sobre o tema deram origem à teoria do capital humano, na qual a educação é considerada um investimento. Nesse contexto, o indivíduo, após obter maior escolarização e qualificação, será mais produtivo e terá maiores benefícios financeiros e econômicos. Então, é um tema de se pensar quando você pensa em externalidades. Né? A externalidade positiva causada pela educação. Nosso objetivo neste artigo, né, o artigo deles, é analisar o impacto do ensino profissionalizante no nível técnico,
ofertado pelo Instituto Federal de Brasília, IFB, sobre a probabilidade de inserção no mundo do trabalho e sobre a renda dos egressos formados nos cursos técnicos em equipamentos biomédicos e técnicos de segurança do trabalho. Um levantamento de dados primários foi realizado por meio de um questionário aplicado sobre os egressos desses cursos. As informações obtidas foram analisadas com o uso de técnicas estatísticas. Primeiro, regressões lineares foram usadas para obter correlação simples entre os salários dos egressos e variáveis relevantes. Não, enfim. Resultados indicam que atuar com uma qualificação em nível técnico aumenta a probabilidade de oferir maiores ganhos financeiros e econômicos. Então, quais são as palavras-chave do artigo? Teoria do capital humano, ensino profissionalizante, investimento em educação, renda e emprego. Então, como a educação técnica, ela pode beneficiar, ter um efeito multiplicador, beneficiando no que diz respeito à melhora, à inserção no mercado de trabalho, a pessoa conseguir emprego, melhorar a sua renda, investir, e realmente é importante investir em ensino profissionalizante e em investimento em educação. Tem forte e grande externalidade positiva, ok? Então, vamos ver aqui um pouco mais sobre externalidades, pensando aqui na forma, descrição e aplicação para a externalidade negativa, considerando as políticas públicas e a solução privada, né? Soluções privadas. Observem. Política de comando, de controle, em termos de forma, pode ser regulamentação. O que é isso aí? O governo pode tornar obrigatório externalidades positivas ou proibido externalidades negativas, né? Determinados para determinados comportamentos. A aplicação para externalidade negativa, o governo estabelece um teto máximo de 300 toneladas de poluição. Ou seja, você pode poluir? Pode, mas até 300 toneladas. Você regulamenta. É uma maneira de regulamentar. Aí, você pode utilizar também políticas baseadas no mercado, taxas corretivas de subsídios. Os impostos, por exemplo, corretivos destinam a induzir os decisores privados a considerar os custos sociais que surgem a partir de uma externalidade negativa. Então, você tem aí cada tonelada de poluição, a empresa paga um imposto sobre isso. Então, você põe uma taxa, né? Taxa por poluição. Você pode poluir, mas todas as toneladas, a partir desse ponto de poluição, né, você tem aí, ou então para toda tonelada, você paga X. Licença de poluição, negociáveis. As empresas possuem licenças e podem negociar entre elas. Imagina. Se eu como empresa posso poluir X, e fulano já passou a cota dele de poluição e eu não, eu posso vender minha cota de poluição para o outro. Uma empresa pode, então, ceder 50 toneladas do seu teto de poluição para outra empresa que já alcançou o teto. Ok? Então, nós vemos aí um contexto de soluções também privadas, que existem, por exemplo, códigos morais, sanções sociais, por exemplo, tal empresa ela é ética, tem responsabilidade ambiental, né? Pode estar ligado a um conceito ético, responsabilidade ambiental, nesse sentido. Ok? Contratos entre as partes interessadas. Vocês fazem um contrato entre as partes. Olha, empresas privadas, os representantes falam, eu não vou poluir, também tu não vai poluir. Outro vai poluir tanto e eu tanto. Não pode passar desse teto. Vamos seguir essa política baseada no mercado, ou então essa política de comando e controle. Né? Então é isso. Esse cidadão aqui é o Ronald Coase. Ele mostrou nesse artigo, vocês podem entrar aí no endereço depois, que os mercados ajudam o ambiente, o meio ambiente. Isso aí é de 2013, setembro de 2013, esse artigo aí. Então, por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos falando de externalidade, nós estamos falando de poluição. Mas esse cidadão falou um pouco também desse custo de transação. Né? Custo de transação. Vamos ver mais isso aqui adiante da teoria do Coase aí. Coase, que estudou na Universidade de Londres e na Escola de Economia e Ciência Política de Londres, ganhou notoriedade com seu artigo The Problem of Social Cost, de 1960. O problema do custo social.
as bases do reconhecido Teorema de Coase, ok? Segundo o teorema, os direitos de propriedade bem definidos podem superar as forças alheias do mercado. Então, você tem direitos de propriedade de quem? Das empresas e dos cidadãos, das comunidades, e, segundo ele, os proprietários dos seus bens privados podem negociar isso e chegar em um consenso. Okay? Você pode pagar X para poder poluir ou não, juntamente a um acordo com a sociedade. O trabalho inovador de Coase foi The Nature of Firm, 1937, A Natureza da Firma, que explica o conceito dos custos de transação e como isso explica os limites de características das empresas. Após se casar com Marion Ruth Hamilton em Chicago, Coase se mudou para os Estados Unidos, onde trabalhou na Universidade de Buffalo e na Universidade de Virgínia, na Universidade de Chicago, desde 1964. Cara, 3 universidades que trabalhou. O que nós vemos aí? Ele morreu em 102 anos, ele ganhou um prêmio Nobel, o Coase, por apresentar essa questão aí do problema do custo social, né? Mencionando também essas questões dos custos de transação, o teorema de Coase. Para ele, então, no teorema de Coase, o setor privado ele pode negociar livremente sem custos. A alocação de recursos pode resolver o problema das externalidades via sistema de mercado. Para muitos, isso é uma ficção, correto? Para muitos, isso é uma ficção. Isso também nós estamos falando isso por quê? Porque o Estado ele é intervencionista, ele intervém na economia. Por isso nós temos aí que entendemos que as externalidades são negativas, são falhas de mercado. As externalidades negativas são falhas de mercado. Então, como falha de mercado, nesse momento, quando os mercados falham, os governos eles entram para corrigir essas falhas de mercado. E o Coase diz: não é necessário, o Estado não precisa fazer isso, nós podemos. Eles têm os custos de transação, os custos da sociedade, os custos sociais aqui podem ser resolvidos entre os particulares, os privados. Né? A sociedade mesmo resolve seus problemas, não precisamos do Estado. É essa a ideia, tá? Só para vocês entenderem. Nós temos uma questão do CESP, proibir a produção e o consumo de um bem considerado nocivo a terceiros é uma forma comum de intervenção da administração pública na economia. Segundo o teorema de Coase, em condições ideais, esse tipo de intervenção não seria necessário, no caso de haver externalidades negativas, sendo suficiente, neste caso, a definição clara do direito de propriedade e as possibilidades de livre negociação entre as partes afetadas pelo consumo do bem. E aí, essa aí é exatamente certo a ideia do teorema de Coase. As partes interessadas podem negociar entre si esses problemas relacionados à poluição e qualquer outra externalidade, né? Negativa relacionada a, né? Qualquer externalidade, praticamente. Questão aqui do CESP, MPS, analista, existência de externalidade justifica a intervenção do Estado. Contudo, de acordo com o teorema de Coase, as externalidades ou ineficiências econômicas podem ser determinadas em determinadas circunstâncias, corrigidas e internalizadas pela negociação entre as partes afetadas sem necessidade de regulação estatal. Certo, né? É isso aí. Então, propriedade dos bens. Quais são as propriedades dos bens? Nós estamos falando de externalidades e agora bens públicos. Os bens eles têm a propriedade da exclusão. Significa que a propriedade é um bem segundo a qual uma pessoa pode ser impedida de usá-lo. Então, uma propriedade de exclusão, você pode excluir do uso, certo? Do bem. Tá? Você pode ser excluído do uso do bem. E a outra propriedade é da rivalidade. Significa que a propriedade de um bem segundo a qual sua utilização de uma pessoa impede a outra de usá-lo. Então, rivalidade, você é impedido de usar o bem. Tá? Então, nisso que nós vemos aí, tipos de bens, rival e excludente, quando nós pensamos em bem rival, um bem é rival e excludente, sim, sim. Você faz a pergunta, se bem é rival e excludente, como seria sim, sim? Não, sim, sim. Então, esse bem é privado. Se você está falando de um bem privado, ele é rival e excludente. Por exemplo,
Estradas com pedágio e congestionadas. Você paga o pedágio. Você pagou. Pagar, né? Ó, o sapato é um bem privado. Você é rival, ele é excludente. Ou seja, você está sendo ali excluído do consumo, que é a ideia exatamente do bem. A ideia que está relacionada aí a uma propriedade do bem. Você é excluído, né, de usá-lo. E rival, você é impedido de usar o bem. Se você pagou o pedágio, você usa. Se você não pagou, você não usa, né? Sapato também é só o seu sapato, tá? Então nós estamos falando aí de bens privados, no qual a pessoa é privada, excluída do uso e é rivalizada na medida que não pode usar, né? Precisaria pagar aí para usar o bem, né? Então vamos ver aqui também outro aspecto aqui. Se não fosse, então, se não fosse, se não fosse nem rival nem excludente, o outro caso mais extremo, são os casos aí de peixes do mar, estradas sem pedágio, congestionadas, você não paga pelo pedágio, você não está congestionado ali, você não paga, então você aí já não é excluído do consumo. Você também você está falando assim de rivalidade, então estradas congestionadas, você não pode usar o espaço do outro, né? Você, então, não pode realmente estar ali usando o espaço do outro. Então, você está falando ali embora você ali esteja. Está falando aqui realmente de um aspecto que não é nem rival nem excludente. Você usa a despeito de estar congestionado e você não precisa pagar por ele. Simplesmente é isso. Peixes do mar você consome, você vai lá e pesca. Correto? Não rivalidade, não excludência nesse sentido. Agora, lógico, para outras pessoas você pode pensar, não, mas o peixe que um pescou, você não pode pescar. Né? Então, aquele mesmo peixe. Então, embora você não é excluído do consumo, você é rivalizado do consumo. Então, para outros, podem considerar peixe do mar como um tipo de bem que, embora você está falando ali que não é excludente, mas rivaliza. Né? Bom, enfim. Agora vamos no caso assim, no caso de você dizer assim, é rival? Não é rival, mas é excludente. Está falando dos monopólios naturais. Estrada com pedágio sem congestionamento. A estrada com pedágio, você tem que pagar. Então você já é excluído do consumo. É excludente. Mas, e é sem congestionamento. Então você não rivalizado daquele consumo. Igual quando você diz assim, não, bem é rival. Aí, bem rival, você tem estradas congestionadas, embora ela seja sem pedágio, como nós vimos ali agora há pouco. Fornecimento de água e luz são exemplos de monopólios naturais. Você paga para ter água e luz, então é excludente. Rivalidade. Rivalidade. Não, porque o meu consumo de água e de luz não impede o consumo de outra pessoa de água e de luz. Né? Não é rival nesse sentido. Outro aspecto aqui, de bens públicos puros. Estradas sem pedágio e sem congestionamento. Estradas sem pedágio e sem congestionamento. Então, elas não são rivais, não são excludentes. Não e não. Né? Estrada e defesa nacional. Defesa nacional é a mesma coisa. Não rival, não excludente. A pessoa tem que telefonar para alguém, o atendimento da polícia PMDF, minha casa aqui está sendo assaltada, está acontecendo tal coisa, aí a pessoa lá no departamento da PMDF ia ligar o computador dela e verificar se realmente você pagou seus impostos, senão você não vai ser atendido, porque no caso aí seria forças auxiliares, mas defesa nacional,
Tá? Se você mora numa situação de fronteira e você precisa de defesa do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí, então, entrando aqui na fronteira, estou invadindo a minha casa aqui, aí teria que verificar se você pagou seus impostos federais. Né? Não é assim que funciona. Então, não rival, não excludente, ok? Tipo de bens aqui em Samuel, descrição de bens que são rivais e excludentes. Consumo da maior quantidade de um bem privado por um consumidor, dada a oferta, implica menor consumo para os maiores demais consumidores. Rivalidade. Por outro lado, só tem acesso ao consumo do bem privado os consumidores que pagarem por ele. Exclusão. Propriedade da exclusão. Bens públicos puros e a não rivalidade e não excludentes. Não apresenta rivalidade no consumo nem exclusão para quem não paga espontaneamente. Então é bom que você pense isso espontaneamente. Não é só para quem não paga. Quem não paga espontaneamente. Né? É o caso da Defesa Nacional, da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública, da Justiça Pública, da qualidade ambiental, é, etc. Para esses bens, o usuário atribui utilidade, mas não revela a sua preferência, pois decidindo não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, a estimativa da curva de demanda. O financiamento do custo de produção não pode ser feito pelo mercado, mas por tributos. Você paga tributo independentemente de querer ou não, tem que pagar todos os tributos. Bens semipúblicos podem ser rivais e excludentes. Os bens semipúblicos, como os serviços de educação e saúde, apresentam consumo rival e excludente, mas apresentam também externalidades, ou seja, o benefício social é maior que o benefício privado, internalizado pelo consumidor. Também justifica a intervenção governamental, por exemplo, saúde e educação. Então, saúde e educação, na verdade, para alguns autores, são considerados bens privados, não bens públicos, mesmo o serviço público de saúde e o serviço de educação de saúde. Para outros, consideram, então, que essa questão de para quem não paga espontaneamente por ele, pelo serviço, ou seja, os impostos são obrigatórios, ok? Então, é só considerando isso. Então, aqui nós temos outro quadro de rivalidade e excludência, né? Para bens públicos, bens públicos puros, bens comuns ou quase públicos, bens semipúblicos, bens como clube, né? Bens privados, comida que você compra, o vestuário, é rival excludente. Lembrem-se disso, né? Tem uma rivalidade e excludência. Eletrodomésticos, automóveis, combustível, eletricidade, gás, água canalizada, doméstica, telecomunicações, mobiliário, casa. Agora você pensa assim em bens que são rivais, ou seja, você pode ser excluído do consumo daquele bem, específico daquele bem. Né? E, ao mesmo tempo, você pode ser. Você não é excluído, melhor dizendo, do consumo daquele bem, mas o consumo você é rivalizado do consumo, ou seja, você pode não poder usar aquele recurso. Exemplo, recursos naturais, como estoque de peixes no lago, aqui no caso do lago, um lago qualquer, né? Um lago Corumbá, aqui próximo do Goiás, você vai lá pescar, o peixe que você pega, ou do lago Paranoá, não, mesmo, não pode ser mais pescado pelo outro pessoa, então ele é rival nesse sentido. Mas não é excluído porque é um bem dado gratuitamente pela natureza. A caça de cogumelos na floresta, coleta de cogumelos, né? Caça de animais, determinadas espécies que são permitidas, lógico, pelo IBAMA. Né? Estradas, recursos de madeira, jazidas de carvão, pedreiras, praias fluviais, praias de mar, água de mar nascente, por exemplo. São recursos que são rivais, mas não excludentes. Você não é excluído do consumo. Ok? Agora, um exemplo aqui de não rivalidade, mais excludência. Curso de dança e cinema, só para quem pagar, então é excludente, mas
não rival, ou seja, o fato de você dançar, né, não vai excluir, você não vai consumir, imagine, o ato da dança pela outra pessoa. Estrada com portagem, museus, parques privados, televisão por satélite, serviços sociais, serviços de streaming são exclusivos, há uma exclusão, mas não rivalidade. E recreativos para os seus sócios, bens de acesso restrito. Agora, bens que são não rivais e não excludentes. Televisão de canal aberto. Então, você não paga por isso, teoricamente, né? Ao meu ver, tem um aspecto de você pagar os seus impostos. Então, à medida que você paga os seus impostos, você está dentro daquele aspecto lá de que não paga, de que você paga, né? Você não deixa de pagar, porque na verdade você é obrigado a pagar. Não é espontâneo. Segurança pública e justiça está como não rival, não excludente, mas rigorosamente falando, você paga pela justiça pública, mas entra naquele aspecto da obrigatoriedade, né? Não é espontâneo. Defesa Nacional, farol da orla marítima, fogo de artifício, romaria, ponte não congestionada, iluminação pública, etc., estrada vazia, praça, rua. Então, aqui tem uma questão, atuação em situações conhecidas como falhas de mercado, é uma forma clássica de intervenção da administração na economia, sendo a provisão de bens públicos puros cujo consumo é não excludente e não rival, um exemplo desse tipo de ação. Nesses termos, a oferta de serviços públicos de saúde poderia ser definida como um típico caso de provisão de bens públicos. Errado. Então, tem aqui um vídeo do meu canal, assistam lá esse vídeo, sobre falhas de mercado e bens públicos, mercados incompletos e tipos de bens, ok? A nossa bibliografia está aí, o Manquil, tá? Nossa base aí. Jean Biage, Finanças Públicas, de Cláudia Além, Fundamentos de Economia, Vasconcelos, Marco Antônio Sandoval. Tem aí outros materiais, né? Como Economia Brasileira, Alcance de Todos, Economia Brasileira Contemporânea. Terminamos aí, então, nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos. Valeu!